A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. David Poichot, O segredo do poder da oração no monte. Alguns anos atrás, adquirimos um pedaço de terra de pouco mais de 240 mil metros quadrados, distante cerca de 95 quilômetros da fronteira com a Coreia do Norte. No início, a ideia era usar o terreno como cemitério da igreja, mas minha sogra, a doutora Choi, estava jejuando e orando. De súbito, o Senhor lhes falou: construa um lugar especial dedicado para a oração. Precisamos criar uma montanha da oração, disse-me ela. O momento é muito difícil para nós, lhe respondi. Estamos metidos na pior crise financeira da história de nossa igreja, falei para ela. Mas a minha sogra não pareceu impressionar-se com a lógica de adiar a montanha da oração. Eu também era de opinião que a nossa igreja necessitava de um lugar onde ir para concentrar-se de corpo e alma para a oração e ao jejum. Assim, sem dinheiro algum, começamos a construir a montanha da oração. No início, levantamos uma tenda na qual as pessoas pudessem orar juntas. Depois, nas encostas da colina, construímos grutas de oração. Isto é pequenas cavernas na terra, com uma esteira e uma porta. Aí as pessoas podiam trancar-se com Deus e buscá-lo sem distrações. Dentro em pouco, verificamos que havia mais gente querendo jejuar e orar do que o espaço disponível. A seguir, construímos um edifício de blocos de cimento capaz de acomodar 3.000 pessoas. Em 1982, contamos 630 mil pessoas procedentes de todo o mundo que vieram para a montanha de oração. Uma das pessoas de que me lembro ter ido para a montanha da oração era uma senhora que tinha um filho aleijado. Dr. Chu, por favor, ore por meu filho, me implorou a mãe. Ele é totalmente paralítico, suas pernas estão dilaceradas e agora a paralisia está piorando. A senhora deve ir para a montanha da oração. Seu filho será curado em 7 semanas, disse eu. A mulher foi com o filho fielmente durante 6 fins de semana. Nada, porém, acontecia. No último dia da 7ª semana, Deus curou o jovem e agora ele está completamente são. Espalhou-se pelo país a notícia de que, se alguém precisasse de um milagre, a montanha da oração é o lugar onde Deus opera. Não digo com isto que todos quantos vão para a montanha da oração serão curados. O que digo é que sei de muitas pessoas que Deus curou aí. Como líder, devo dar o exemplo aos membros de minha igreja. Se eu não orar, eles não oram. Tenho minha própria gruta de oração na montanha. Sempre que tenho um problema para o qual não encontro solução, entro na gruta e fecho a porta. Às vezes leva horas para extrair da mente as coisas que lá estão. O melhor modo de fazê-lo é contar tudo ao Senhor. Tenho aprendido a ser honesto com Deus. Se alguém me magoou, conto-o a Deus. Não faz muito tempo um homem procurou destruir meu ministério. Enviou espias para nossa igreja para me ouvir falar.
Domingo após domingo, lá estavam eles, prestando atenção a tudo que eu dizia, na esperança de captar algum exagero. Todo o testemunho que eu dava era conferido de muitas formas e muitas maneiras, com muito cuidado. Um dia falei sobre a importância de orar e de abençoar os nossos pais, de honrar os pais e de ser alguém que ama os seus pais. Esse assunto é de especial importância para os crentes orientais por causa de nosso passado confucionista. Confúcio ensinava um sistema de ética e não uma religião. Sua ética ainda é popular por todo o Oriente. Um de seus mais importantes ensinos relaciona-se com a honra aos antepassados. Em algumas partes da Ásia, as pessoas ainda cultuam os antepassados. Muitos não podem aceitar o cristianismo porque ele não ensina qual a posição dos antepassados do indivíduo. Mostrei que a Bíblia nos ensina a honrar os pais. Isso não significa cultuá-los, mas simplesmente tê-los em alta estima. Não era a intenção de Deus que os honrássemos apenas enquanto vivos. Assim, supunhamos não ser pecado honrá-los, mesmo depois de haverem passado para a glória. Abraão ainda era tido em elevada estima como pai da fé. Isto deu aos espias a munição que procurava. Acusou-me publicamente de ser um falso mestre e de ensinar idolatria. Esta acusação chegou aos jornais e fui envolvido numa controvérsia. Alguns me disseram que eu devia processá-lo, mas achei que devia ir para a montanha da oração. Ali, contei ao Senhor toda a história. Contei-lhes a ira que eu sentia e o que eu desejava fazer. Depois de diversas horas em oração, ouvi o Senhor dizer-me que perdoasse ao homem. Sendo assim, perdoei-lhes. Desejei perdoar-lhes? Sim. Por quê? Porque Deus havia colocado o perdão em mim. Isso não aconteceu de imediato. Levou horas para o Senhor curar-me o coração de toda mágoa e amargura. Finalmente, senti que o perdão me entrava no coração e pude, com honestidade, perdoar ao homem. Como você pode ver, fui curado na montanha da oração. Sim, fui curado de uma enfermidade mais grave do que a paralisia, a amargura que me dominava o coração. Quando relato ao meu povo o que Deus realizou em mim na montanha da oração, incentivo os outros a ir e resolver seus problemas. Por que deveriam 10.000 pessoas orar e jejuar na montanha da oração? Não têm elas televisão para assistir e bons restaurantes aonde comer? Estou certo de que muitas pessoas têm feito esta pergunta. Nós, coreanos, somos como qualquer outro povo. Gostamos de uma boa refeição no restaurante. Temos televisão, temos rádio, temos internet. Em realidade, Seul é uma das mais belas e modernas cidades do mundo. Agora que nos preparamos para hospedar os Jogos Olímpicos em 1988, há um grande surto de construções ocorrendo em toda a cidade de Seul. Assim, as pessoas não vão para a montanha de oração por não terem o que fazer. Elas vão porque creem que Deus ali está para responder às suas necessidades. E isto não significa que Deus não possa responder-lhes em qualquer outra parte. Esse não é o ponto. Deus está em todos os lugares, mas não é sempre que podemos encontrar um lugar dedicado a Deus onde possamos estar a sós com Ele durante muitas horas e também nos unir a milhares de pessoas que dedicaram totalmente este tempo para buscarem a Deus. É preciso motivar as pessoas. A montanha da oração estaria vazia se eu não acentuasse a importância de orar com regularidade. Por isso, se você for a um dos seminários do crescimento da Igreja Internacional, verá também nosso novo auditório, com capacidade para 10.000 lugares, lotado de pessoas que estão buscando a Deus. Nossos pisos são aquecidos para que as pessoas possam colocar aí sua esteira e orar com os demais irmãos. Estou certo de que você jamais seria a mesma pessoa.
Agora que temos esses milhares de pessoas acostumadas a ir para a montanha da oração, posso encarregá-las de orar por assuntos especiais. Cada intercessor recebe um pedido que a esta altura já foi traduzido para o coreano. Essa pessoa ora e jejuma até sentir em seu coração o testemunho do Senhor de que ele já ouviu e a resposta já está sendo enviada. Jejuando, nossos intercessores se tornam sensivelmente mais conscientes da importância do pedido. Assim, eles podem visualizar o problema pelo qual oram, bem como a resposta. Recebemos muitos testemunhos a respeito de orações atendidas e são tantos que nem poderíamos relatá-los aqui. O fato é que já aprendemos que Deus atende às petições acompanhadas de jejum. De todas as partes do mundo chegam pessoas para jejuar e orar aqui conosco no Monte da Oração em busca de um milagre. Alguns anos atrás, veio aqui uma pessoa que sofrera de paralisia infantil. Ela ouvira falar dos milagres que ali ocorrem e tomou a firme determinação de vir sem se preocupar com as dificuldades físicas que a viagem traria para ela. Após uma viagem de 5 dias de navio, ela chegou ao porto e ali foi recebida por um dos membros de nossa igreja que a ajudou a pegar o trem. E essa pessoa, uma jovem de 23 anos, chegou com a esperança de voltar a caminhar. Que bênção de Deus! Deus trabalha na vida daquelas pessoas que têm fé. Sob o ponto de vista das circunstâncias naturais, isso parecia impossível. Ela ficara aleijada aos 3 anos de idade. Mas, com Deus, todas as coisas são possíveis. Assim que ela chegou, ela começou a edificar sua fé pela leitura da palavra de Deus, procurando a ler todas as suas promessas. Como estava com a intenção de ficar aqui 3 meses, separou 2 dias da semana para jejuar. Durante o tempo que passou aqui, ficou muito impressionada com os testemunhos. E cada vez que ouvia alguém dando testemunhos do poder miraculoso de Deus, sua fé aumentava. Passou-se um mês e não havia o menor sinal de cura. Suas pernas ainda estavam deformadas pela paralisia, com que já estava tão acostumada a conviver. No 2º mês, ela se sentiu renovada no espírito e na alma, mas o corpo ainda não havia sofrido nenhuma transformação. Entretanto, durante o 3º mês, começou a ocorrer um fato estranho. Ela começou, depois de muitos anos, sem nenhuma sensação, a ter sensação em suas pernas. Na esperança de ver o milagre, ela gritou: "Ajudem-me a me levantar, por favor. Alguém me ajude a me pôr de pé. Sinto que já estou curada." Vendo suas lágrimas e percebendo como estava emocionada, alguns membros de nossa igreja alegremente vieram segurá-la pelos braços e a colocaram de pé. Contudo, ela ainda estava sem forças nas pernas para se firmar, embora já sentisse o sangue circulando por suas artérias e veias. Sem revelar o menor sinal de desapontamento, ela se sentou novamente e continuou a orar. Sabia que seria necessário um milagre de criação para que suas pernas atrofiadas pudessem voltar a funcionar. Então, pacientemente, ela se pôs a esperar e continuou a orar e jejuar e buscar a presença de Deus. Encerraram-se os 3 meses, ela foi embora, ainda numa cadeira de rodas. Mas algo acontecera em seu coração. Ela sabia que estava curada. Passaram vários meses e um dia recebi uma belíssima carta dela. "É Dr. Cho", escreveu ela. "Agora já posso caminhar. Ainda estou mancando um pouquinho, mas consigo andar. Acredito que até isso irá desaparecer em breve", afirmava ela com uma fé firme. Este é apenas um dos muitos milagres que aconteceram no Monte da Oração. Mas isso quer dizer que todas as pessoas que orarem e jejuarem no Monte da Oração ficarão curadas? Evidentemente, a cura não é tão simples assim. Algumas pessoas são curadas imediatamente, enquanto outras
levam algum tempo para isso. Como já mencionei, o Monte da Oração é um lugar dedicado à oração e ao jejum. Uma igreja que ora e jejuma é uma igreja cheia do poder de Deus e de avivamento. Nossa igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que tem verdadeira comunhão com o Espírito Santo. Temos muitas e muitas reuniões de oração semanais que duram a noite toda e a assistência em geral é de 10 mil pessoas ou mais. A oração é parte integral dos grupos familiares. A oração é a chave do reavivamento, tanto na igreja como nos grupos familiares. Não somente damos ênfase para a oração na igreja central do Evangelho Pleno, mas também ao jejum. Muitos de nossos líderes de grupo gastam bastante tempo em jejum e oração pela salvação de almas em seus bairros. Geralmente, eles jejumam de 1 a 3 dias. Outros têm um dia regular de jejum semanal. Em nossa congregação, tenho visto pessoas com algum problema sério que Deus não resolveu em resposta para oração simples, jejuar por 7 dias. Se o caso é de vida ou morte, alguns de nossos membros têm jejuado por 15 ou 20 dias, e alguns de nossos membros têm até mesmo jejuado por 40 dias, como Jesus fez no deserto. Mas sempre digo a nosso povo que precisam ter um objetivo quando jejuam. Não devemos jejuar apenas por jejuar, porque isso nada realiza. Quando a pessoa tem orado pedindo uma resposta definida e parece que o Senhor não responde, digo-lhes que jejuem e orem até que recebam a segurança de Deus de que Ele está respondendo. De fato, 90% das orações que tiveram respostas definidas em nossa igreja foram as combinadas com jejum. Todos os anos, os membros de nossa igreja fazem 300 mil visitas para a Montanha da Oração. Vão lá para orar e jejuar por necessidades especiais. Cerca de 60% deles vão para orar pelo batismo no Espírito Santo e pelo dom de línguas. O próximo maior grupo vai para orar por solução de problemas familiares e o terceiro grupo vai orar pedindo cura. Tem visto muitos milagres como resultado de jejum e oração. Tem havido curas de câncer e artrite, por exemplo, casos realmente difíceis. Outros vão orar por problemas de negócio ou pela salvação de nosso país ou pedindo reavivamento. E há respostas. 90% dos que vão para a Montanha da Oração a fim de jejuar e orar recebem respostas definidas para as suas orações. Deus está sempre pronto a responder às nossas orações, mas muitas vezes oramos com a atitude errada. Ao jejuar e orar, estamos dizendo a Deus que nos dispomos a mudar de atitude. Então ficamos abertos para a oração segundo sua vontade e, portanto, recebemos as respostas que Ele promete. Jejuar e orar são partes de nossa comunhão com o Espírito Santo. Todos nós, a começar pelo pastor, precisamos desse tipo de vida de oração e desta espécie de comunhão. Então, este é o nosso segredo do poder da oração no monte, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orações combinadas com jejum, com a presença de Deus e verdadeiros milagres. Que Deus abençoe a todos. Pessoal, deixe-me agradecer a todos vocês. Muito obrigado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado aos colaboradores, ofertantes, dizimistas. Dê uma olhada se você está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreva, ative o sininho, porque nós estamos trazendo toda uma série de mensagens do pastor Paul Show. Tá ok? Dê um like aí no vídeo para fortalecer e que o YouTube venha a recomendar para outras pessoas. Muito obrigado de todo o coração. Fique com Deus, sucesso na sua caminhada.